Olha, o tabuleiro político para 2026 no Brasil já está sendo montado, né? Hoje, a gente vai dar uma olhada nas peças-chave e nas jogadas que vão definir o futuro do país. E toda a análise que a gente traz hoje, inspirada no que foi discutido no Investidor Sardinha, mostra que todo o cenário político para 2026 depende da resposta a uma única e importantíssima pergunta: o atual presidente vai ser candidato à reeleição? Então, vamos mergulhar fundo nisso, porque é que essa decisão é um movimento de abertura que pode, literalmente, redefinir o jogo inteiro. E olha, isso não é só conversa de bastidor, viu? Esses rumores sobre a possível desistência do Lula criam uma baita incerteza. E essa incerteza mexe com os mercados financeiros e obriga todo mundo, todos os potenciais adversários, a repensar as suas estratégias. É um verdadeiro efeito dominó. Pois é, e essa dúvida sobre a candidatura do Lula acaba abrindo basicamente dois caminhos bem diferentes para a esquerda política. De um lado, o cenário mais, digamos, previsível. Lula candidato à reeleição, usando todo o capital político que ele já tem. Mas, do outro lado, a coisa fica mais interessante. Se ele se afastar, ele vai ter que indicar um sucessor. E aí, bom, aí o jogo muda completamente. E é nesse segundo cenário que o nome de Fernando Haddad ganha muita força. Ele é, sem dúvida, o nome mais cotado para essa sucessão. Só que uma candidatura dele seria uma corrida totalmente diferente, né? Ele teria que construir a própria base de apoio praticamente do zero. Ok, agora vamos virar o tabuleiro. Vamos dar uma olhada do outro lado e ver quem são as figuras-chave que estão surgindo como os principais desafiantes da direita. E na direita a gente já tem vários nomes se movimentando. O primeiro deles, crescendo bastante nas pesquisas, é Flávio Bolsonaro. Ele está se posicionando para ser um dos principais nomes, talvez, para herdar o capital político do bolsonarismo. Logo em seguida, a gente tem Ronaldo Caiado. Como atual governador de Goiás, ele traz o peso político do agronegócio, que é um setor com uma influência gigantesca e, claro, uma base de poder regional muito forte. E fechando essa trinca temos Romeu Zema, o governador de Minas Gerais. Vindo do Partido Novo, ele representa uma linha mais liberal na economia e está tentando se consolidar como essa alternativa. Então, essa tabela aqui resume bem o que estamos vendo. São as principais forças se consolidando à direita. Cada um desses nomes representa uma base política bem diferente, né? Desde o bolsonarismo mais direto até governadores com muito apoio regional. Cada um com a sua própria estratégia para tentar chegar lá. Certo, mas e se a disputa não for só entre esquerda e direita? Essa análise que estamos trazendo hoje também levanta uma questão crucial. Será que existe mesmo espaço para uma tal de terceira via? Pois é, alguns nomes estão tentando, né? A gente vê aí Michel Temer, Renan Santos, Aldo Rebelo, Cabo Daciolo, todos tentando furar essa bolha da polarização. O grande desafio para eles, no entanto, é conseguir atrair eleitores dos dois lados sem parecer em cima do muro, né? É uma tarefa bem difícil no cenário atual. Certo, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Por que essas manobras políticas são tão relevantes, mesmo para quem não acompanha política todos os dias? A resposta é simples e direta: o impacto na economia. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão que a análise do Investidor Sardinha levanta. Ainda vale a pena investir no Brasil? Essa é a pergunta que todo investidor, seja aqui do Brasil ou de fora, está se fazendo agora mesmo. É que cada um desses cenários que a gente desenhou, cada resultado possível, tem implicações completamente diferentes para a estabilidade do mercado, para a confiança de quem investe e, claro, para o futuro da economia brasileira. Por isso, os investidores estão de olho em cada movimento, nesse tabuleiro de xadrez. Eles precisam decidir onde colocar o dinheiro para se proteger da turbulência. Então, o tabuleiro está montado. As peças estão se posicionando, mas a primeira jogada, a decisão de um único jogador, que vai desencadear toda uma reação em cadeia e definir o rumo do Brasil. A grande questão que fica no ar é: qual será essa primeira e tão decisiva jogada?